Oi. Então a gente começa o nosso encontro de hoje para falar sobre RH estratégico e a gente vai falar do RH estratégico numa agenda bem tranquila, assim, de primeiro, né? A gente sabe que precisa atuar. Não adianta a gente querer dizer, mas eu vou pensar, desenvolver, planejar, se eu não entregar no dia a dia, né? Então a primeira coisa é fazer as entregas, né? Ter esse atuar lá no dia a dia. A gente vai ser estratégico se a gente conseguir analisar as coisas, né? Ter bons olhares, boas pesquisas, saber buscar dados, porque sabendo buscar os dados, a gente então vai poder ter propostas de valor, vai poder conseguir apresentar para as pessoas aquilo que vai construir então o resultado diferenciado. E aí, dentro desse sentido, a gente fecha o RH estratégico dizendo então que a gente precisa impactar no resultado da empresa. Se a gente vai impactar, daí sim a gente começa a ser estratégico, daí a gente começa a ter mais espaço dentro da empresa e começa a tomar ações aonde a gente de verdade vai ser cada vez mais ouvido dentro da empresa e vai direcionar as ações da empresa que estão voltadas ali para as pessoas, desde treinamentos, desde orientações. E aí eu quero pedir para vocês, então, que vocês abram o chat de vocês ali e escrevam para mim ali, né? O que para você é ser um RH estratégico? Se você pudesse colocar em uma frase, o RH estratégico para mim é. E aí eu vou pedir para você escrever, desculpa, para você escrever e não dar o enter. Você vai escrever ali quando eu vou contar aqui 3, 2, 1, pode dar o enter, que é para a gente poder ver o que a gente pensa. Será que todo mundo pensa igual ou parecido do que é ser um RH estratégico, né? Então, a gente, enquanto vocês escrevem aí, vou aqui para quem não nos conhece nos apresentar. Então, a 925 é essa escola de líderes, é essa escola que desenvolve liderança em todo o Brasil, em diversos segmentos aqui, desde o varejo, a indústria, a parte de saúde, né? Então, temos aqui empresas, marcas e cidades aí por todo o Brasil, né? A gente toma sempre o cuidado de fazer o desenvolvimento de uma forma que a gente possa trabalhar o autoconhecimento de cada um, possa trabalhar a autorresponsabilidade e, com isso, desenvolver esse intraempreendedorismo, né? Que a gente possa fazer de verdade gerando impacto. Adorei o teu depoimento aqui, Uzi, pena que eu não estava gravando, senão eu já tinha trazido ele para cá. Depois eu vou te ligar para tu fazer ele para mim ainda. E que a gente possa ser essa pessoa que inspira os outros, né? Que a gente possa poder entregar e inspirar ao mesmo tempo, né? E aí tem uma frase que a gente usa e hoje eu vou falar dela aqui de novo, que é o que eu vou fazer com isso. Então eu quero que vocês anotem aí num cantinho do caderno de vocês, da agenda, num post-it do lado do computador, esse nosso encontro de hoje de 1 hora. O que você vai fazer com ele? Por que você está aqui junto com a gente hoje? Então, se você dedicou 1 hora para ficar junto com a gente, ele tem que valer de algo para você. Você tem que fazer algo com isso. Então, anota aí. Quando terminar o encontro de hoje, eu quero que você me diga: o que eu vou fazer vai ser tal coisa. Combinado? Pode ser? Então, eu vou pedir para vocês agora. Vocês podem escrever lá. O que é ser um RH estratégico para você? Eu vou parar de compartilhar aqui e vou olhar lá no nosso chat o que é ser estratégico para vocês. Vamos ver aqui o que vem. Pode enviar lá no chat. Ó, alinhar pessoas, culturas e objetivos da empresa. Boa, Sabrina. Que mais? Quem mais? Aqui, Thaís, entregar resultado, aumentar faturamento, reduzir custo, engajamento de pessoas. Boa, Lisete, RH estratégica é inovar, desenvolvimento de pessoas e resultados. Boa. É trabalhar a comunicação, importantíssimo, né, Márcio? Trabalhar a comunicação é o início de tudo. Influenciar com transparência, Ilse, boa, né? A gente influenciar, mas trabalhando com verdade, né? Muito bom isso. Eu acho que tá perfeito isso. O que vocês trouxeram aqui é a gente poder ser estratégico, né? A gente influenciar, é a gente impactar no resultado, é a gente ser verdadeiro, né? Eu digo sempre que os pilares da liderança e liderança não estou falando de cargo aqui, né? Porque o RH, para mim, ele lidera a empresa toda, né?
Como? Através da influência, através de transmitir confiança, né? E a gente vai transmitir confiança se a gente for transparente, se a gente souber ter boas conversas, tiver uma boa comunicação, como disse a Márcia, né? Então, eu vou fechar aqui essa conexão com o que a Thaís escreveu, né? A gente vai ser um RH estratégico se a gente entregar resultados, aumentar o faturamento, reduzir custo e engajando as pessoas. Eu acho que a tua frase aqui costura o que todas aqui escreveram, né, Thaís? Muito bem-vinda aqui a Andréia, que está chegando agora também, aqui Build Brasil, que chegou, bem-vindos também. E eu quero fazer uma provocação, a gente gosta muito disso aqui na Nau 25, que é de a gente trabalhar com as palavras, né? E eu me permitir aqui riscar ali o RH estratégico com S para escrever um RH estratégico. Eu acho que o RH ele precisa estar sempre olhando o que ele pode fazer de diferente, o que ele pode ser extra, o que dá para fazer a mais, o que dá para somar na empresa. Por isso que eu gosto ali de gerar engajamento, de fazer as pessoas se conectarem, de ser transparente, de ser essa pessoa que impacta no resultado. Então, eu me permiti hoje aqui escrever a palavra de RH estratégico, com X mesmo, porque eu acho que é assim que a gente vai fazer o diferencial nas empresas, né? E aí, eu poderia, inclusive, fazer olhar o seguinte, né? Como é que eu vou ser estratégico, né? Vou ser estratégico se eu gerar impacto no negócio, então eu posso começar a me perguntar como que essa ação que eu estou fazendo contribui para o resultado da empresa. Daí eu vou ser estratégico. Mas eu quero dizer para você o seguinte: eu só vou conseguir começar a fazer isso se antes eu puder estar olhando para os meus processos, melhorar eles, se eu for tático primeiro, né? E olhar, pô, como é que eu posso fazer melhor isso que eu estou fazendo? Como que isso que a gente entrega aqui pode ser feito mais rápido? Como que isso pode deixar de ser feito? Como que isso pode ser resumido? Então, eu acho que a gente vai chegar a ser estratégico se a gente primeiro for tático e ficar melhorando os nossos processos. Para quê? Para sobrar tempo. Porque muitas vezes o que eu escuto dos times de RH é: nossa, tá tão corrido aqui. Ontem eu estava com uma turma, a gente fez uma imersão incrível ontem lá, e quando terminou a imersão, a pessoa foi embora, a RH ficou um pouquinho na sala e me disse assim: Lê, eu adorei o que a gente está trabalhando aqui, isso aqui é muito importante. Eu queria ter mais tempo para fazer com mais profundidade as atividades que ficaram aqui. E aí eu disse para ela, né? O que você está fazendo aqui não pode ser algo a mais do seu trabalho. Pega aquilo que está ali atrapalhando lá no dia a dia e faz as atividades com isso. Ou seja, usa essa metodologia que a gente trouxe aqui para trabalhar os teus processos, né? Para trabalhar as tuas atitudes. E muitas vezes a gente sequer consegue pensar nos processos, porque a gente está apagando incêndio o dia inteiro e a gente só fica respondendo a pergunta, né? Será que foi feito? Será que foi feito? Será que eu entreguei? Será que eu entreguei? Será que eu entreguei, né? Então a gente quer ser estratégico, mas muitas vezes a gente está quase que 100% no operacional. Não sei para vocês, dá um joinha para mim aí. É ou não é assim? A gente fica resolvendo, apagando incêndio, e aí acaba que eu não consigo sequer pensar nos processos para melhorar o que estou fazendo e ter mais tempo. E se eu melhoro o que eu estou fazendo e tenho mais tempo, daí eu vou conseguir contribuir diferente na empresa. Então, o que eu quero provocar aqui com vocês hoje? O que a gente tem para trazer para vocês? Eu vou ser um RH estratégico quando eu atuar de forma antecipada, quando eu começar a escolher e estabelecer as prioridades do que eu estou fazendo aqui, quando eu entender como a empresa gera resultados, e eu preciso parar nessa frase aqui rapidinho, porque muitas vezes eu fico tão mergulhado no dia a dia de preciso fechar a vaga, preciso fazer o NPS do encontro, preciso contratar um treinamento, preciso fazer uma nova pesquisa de clima na empresa, e aí eu fico fazendo as atividades, mas às vezes não presto atenção em o que gera resultado da empresa. Será que está claro para mim hoje o que a empresa entrega para o mundo, o que as empresas veem valor aqui, por que elas me contratam, por que os clientes me contratam? Porque quando eu tiver isso bem claro, como que a nossa empresa gera resultado aqui, eu vou conseguir mais fácil direcionar e escolher as minhas prioridades. E aí, se eu tenho bem claro aqui como é que a empresa gera resultado, eu vou poder fazer boas análises de tendências, de comportamentos, tanto dos nossos futuros funcionários, quanto dos colaboradores que já estão aqui, né? E aí, às vezes, a gente diz assim: nossa, eu até tenho os dados, mas eu não tenho tempo para analisá-los.
Muitas vezes eu tenho lá entrevistas de desligamento, né? Muitas vezes o turnover alto na empresa me incomoda, né? Daí eu até faço as entrevistas de desligamento. E eu faço a entrevista e ela vai para a gaveta, para o armário, para o sistema, né? Então, o que adianta eu fazer se eu não analiso? E adianta eu olhar ela separado? Não, eu preciso olhar uma quantidade de entrevistas de desligamento para eu saber qual é a tendência, qual é o comportamento, tanto o comportamento dos meus líderes, que perderam aqueles funcionários, quanto das pessoas que estão saindo. E aí, se eu tenho, então, um tempo de análise de tendências, de comportamentos, eu vou começar a criar o meu espaço dentro da empresa. Porque aí eu vou começar a contribuir dentro de reuniões, eu vou começar a apresentar relatórios, apresentar tendências, apresentar líderes que mais se desenvolvem, líderes que mais precisam de apoio, líderes que precisam de uma mentoria, de um coach, de um treinamento, né? E aí eu vou conseguir direcionar. Eu estava fazendo um projeto com uma empresa agora numa cidade aqui do sul do Brasil, no estado do Paraná, e a RH me trouxe esse desafio, né? Ela disse: eu vou fazer o meu projeto voltado para a redução de turnover na empresa, porque o nosso turnover é alto, não sei o quê, barará. Só que aí tinham lá 150 colaboradores dentro do time dela, né? E eu disse para ela: então, antes de fazer o projeto, beleza, é uma coisa importante, não vou nem discutir. Antes de fazer o projeto, vamos olhar os dados. Vamos ver quem saiu no último ano, quem saiu nos últimos 6 meses, quem saiu nos últimos 3 meses, e ver se é uma tendência de idade, se é uma tendência de setor, se é uma tendência de área da empresa, se é mais do comercial, se é mais da logística, se é mais do financeiro, que tipo de pessoa é, né? Se é a pessoa que trabalha no 5x2, no 6x1, então vamos entender se existe uma tendência dessas pessoas que estão saindo antes da gente criar um plano de ação para 150 pessoas dentro da empresa, né? Daí ela disse assim: pô, isso eu não olhei. E aí eu digo: então olha, levanta esses dados, vê as entrevistas de desligamento e depois a gente volta, para daí a gente focar no projeto. Passou uns 2 dias, ela me mandou uma mensagem: Lê, tu pode olhar o meu projeto? Eu digo: posso olhar o teu projeto. Daí ela me mandou o projeto, mandou o link, eu olhei, e vocês não vão acreditar o que aconteceu. Ela avaliou esse 1 ano, 6 meses e 3 meses, e o grande volume de desligamento estava em 3 áreas específicas. Não era em toda a empresa, era em 3 áreas. E essas 3 áreas respondiam para o mesmo gerente. As 3 áreas respondiam para o mesmo gerente. Daí ela me disse assim: Lê, eu não sei se eu vou fazer agora um trabalho de redução de turnover voltado para as pessoas ou para o gerente. Porque não faz sentido eu fazer um trabalho para toda a empresa. Daí eu digo: agora a gente tem algo para ser feito. Eu acho que tem que fazer as duas coisas, porque daí a gente pode, então, para de novo falar de a gente analisar tendências e comportamentos, ouve esses times, esses 3 times desse gerente, né? Faz ali um momento de escuta com eles, ouve esse gerente para ver o que está acontecendo, né? E também faz o seguinte: vê os setores próximos dele que não tem esse turnover alto para entender qual é a diferença. A diferença é o setor, a diferença é o jeito com que o gerente age. O que é que faz um setor não ter turnover e o outro ter? Para tu saber o que dá certo no setor do lado, né? Daí ela disse: nossa, mas aí eu vou ter que voltar antes de sair fazendo, que ela queria sair fazendo as ações, ela achou que tinha descoberto já o problema, né? Daí ela disse: eu vou ter que voltar então antes. Eu digo: não tem problema, gasta mais 2, 3 dias, envolve aí para tu poder ouvir as pessoas e depois a gente vai para a ação. Depois a gente constrói com mais tranquilidade. Aí, dito e feito, ela entendeu o que estava acontecendo diferente, resolveu fazer um trabalho nessas áreas e com esse gerente, né? Vou resumir para vocês aqui o que aconteceu. Passa 1 ano disso, esse gerente é promovido a diretor hoje. Hoje ele é um dos diretores da empresa. O turnover no setor ele diminuiu e o trabalho que ele estava fazendo era um trabalho de deixar na empresa quem estava alinhado com os valores, quem estava precisando entregar aquilo que precisava. Imagina só se a gente está fazendo todo um trabalho de alinhamento de valores, de qualificação dentro da empresa, e eu seguro na empresa pessoas que não estão alinhadas com os valores. E aí, claro que tinha coisas e tinha abordagens e forma com que esse gerente poderia trabalhar diferente. E aí ela fez um trabalho com esse gerente mudou alguns dos seus comportamentos lá de como alinhar valores e estratégias,
né? E ele foi tão bem que ele foi cotado para virar diretor dentro da empresa. Então, assim, a gente atuou de uma forma estratégica que gera resultados. E aí vocês podem me dizer assim, nossa, Lei, isso é o que eu estou querendo fazer aqui, é isso que eu preciso ter esse olhar estratégico, né? Por onde eu começo, né? E aí a gente trouxe aqui que a gente começa, então, olhando, eu estou atuando hoje, né? Porque a primeira coisa é o operacional, eu não preciso fazer. Eu estou fazendo ou estou só apagando incêndio? Essa é a primeira pergunta. Né? Então eu tenho que cuidar para eu atuar naquilo que é importante. Como é que eu sei se eu estou só apagando incêndio ou se eu estou atuando no que é importante? Eu preciso estabelecer prioridades. Então eu digo sempre: comece a estabelecer prioridades, por favor. Né? A gente precisa ter as prioridades estabelecidas. Depois, a gente precisa entender o que gera resultado para a empresa. As prioridades que eu estou estabelecendo impactam no que gera resultado para a empresa? Olha que importante que é isso. Não é porque eu gosto mais desse ou daquele tipo de conteúdo, dessa ou daquela ação. Eu vou fazer aquilo que impacta no resultado da empresa. Então eu começo a atuar de forma estratégica, estabelecendo prioridades naquilo que gera resultado para a empresa. E aí eu vou começar a dedicar tempo para fazer análise de tendências e comportamentos das informações que eu tenho, que mais ninguém tem dentro da empresa. Esse exemplo que eu trouxe do turnover é um que é muito claro, né? E aí, com isso, eu vou começar a gerar, então, esse meu espaço. Eu vou começar a fazer com que as pessoas me chamem mais, me perguntem mais, me administrem mais. Ah, o que é, Ilse, que tu acha que a gente pode fazer nesse caso? Daí a Ilse não vai sair respondendo. Ela vai dizer, deixa eu analisar, eu olho para você e eu vou trazer, então, o que eu acho que a gente pode fazer, qual é a tendência, qual é o comportamento, o que o mercado está fazendo com pessoas dessa área, né? E aí, se eu for trazer isso para o nosso dia a dia, como é que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente pode fazer para sair de apagar incêndio, de conseguir espaço na agenda da minha gestão, porque muitas vezes eu escuto isso de alguns RHs que eu converso e dizem assim, não, eu sei qual é o problema da empresa, mas a minha gestão aqui não tem espaço para me atender, a minha direção aqui não consegue, está sempre correndo, está sempre viajando, né? Então, a gente vai olhar para, se você quer ser um RH estratégico, assuma a responsabilidade, organize a sua agenda e priorize. Primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, eu preciso priorizar aquilo que é estratégico. Então, o item um lá daqueles nossos comportamentos do RH estratégico é: atua de forma antecipada. O que eu tenho que fazer de forma antecipada? Aprender a priorizar a minha agenda e organizar aquilo que vai fazer a diferença na empresa. Segunda coisa, eu preciso saber escolher, então, as minhas prioridades. E aí, qual que vai ser a prioridade que eu vou escolher para começar a me sobrar tempo? Olhe para os seus processos. Comece a se perguntar: o que eu estou fazendo aqui pode ser feito por alguma outra pessoa que não eu? Tenho para quem delegar? Tem alguém do time que já sabe fazer? Ah, não tem, mas eu tenho alguém do time, preciso treinar. Então, o que você está esperando para treinar essa pessoa para você parar de fazer isso? Quanto antes você treinar essa pessoa parar de fazer isso, mais sobra tempo para você. O que você faz hoje que nem precisa ser feito? Né? Você já se perguntou se os relatórios que você gera, se eles são utilizados, se alguém lê? Você já se perguntou se as reuniões que você vai todas, você precisa estar lá? As apresentações que você faz, elas são enviadas, algumas viagens, inclusive. Né? Esses dias eu estava numa empresa e a pessoa me disse o seguinte: nossa, eu não vou poder entregar tal coisa porque eu preciso ir no encontro nacional de não sei o quê. Daí eu disse, tá, mas por que você precisa ir? Ah, porque o meu gestor disse que eu tenho que estar lá. Eu digo, tá, e o que você vai fazer lá? Ah, eu vou escutar as apresentações dos resultados do ano. Eu digo, e tudo bem você ficar 2 dias fora daqui nesse momento? Ela disse, não, eu não podia ficar fora daqui. Na verdade, eu vou para lá e vou ficar o tempo todo no celular. Eu digo, então tu não vai estar lá. Tu não vai estar nem lá na viagem, no encontro nacional, e nem aqui na empresa, né? Então, inclusive, às vezes, viagens a gente tem que dizer, cara, não vou porque eu vou focar em tal coisa. Depois é o seguinte, né? A gente saber qual é o objetivo. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o objetivo? O que eu vou levar daqui?
Muitas vezes a gente faz um monte de coisa para dar uma resposta simples. Então, se eu sei o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, eu posso simplificar as coisas. De vez em quando a gente faz coisas grandes demais para dar uma resposta pequena, só para dizer: compre do fulano, compre do ciclano, olhe por aqui, contrate essa empresa, contrate a outra, né? Então a gente tem que olhar para o que eu estou fazendo, qual é o objetivo? O objetivo é esse, o objetivo está atingido, faça o mais simples possível. Não precisa fazer grandes coisas para respostas rápidas e pequenas. E aí a gente pode se perguntar, quando está olhando para o processo: como eu posso acelerar isso? E hoje em dia, a gente tem sistemas incríveis, a gente tem IA, tem ferramentas, tem tudo para usar e acelerar o nosso dia a dia. Então, quer ser estratégico, começa olhando para os teus processos, né? Escolhe olhar para os teus processos e olhe: pô, o que eu estou fazendo aqui, isso eu não preciso fazer mais, isso eu posso delegar para alguém, isso eu posso acelerar com o processo, com o sistema, isso eu posso usar uma IA para fazer. Sempre digo, inclusive estava falando com o Thiago agora de manhã, o Thiago está aqui junto com a gente, bem-vindo, Thiago. A gente tem que tomar o cuidado com a IA só de o que eu estou subindo de dados para a IA, porque daqui a pouco eu vou subir os dados da minha empresa lá para poder pedir uma orientação e eu estou compartilhando dados sensíveis na IA. Então, esse é o único cuidado que eu digo sempre. Mas em grandes empresas, quando a gente está falando aqui de IA, normalmente já são o TI configura, deixa ele seguro, você sabe o que você pode usar e como usar, né? Na dúvida, envolva o time de TI de como é que você pode buscar esses dados e jogar ele para a IA para pedir grandes avaliações aí e ideias diferentes. Depois, a gente tem aqui na 25 uma IA que pode auxiliar você, que é uma IA de consultora de RH, de mentora de RH. Então, o Eric já botou lá no grupo, já está disponível lá. Se você já está usando esse GPT aqui, show de bola. Se não está usando ainda, deixei o QR Code aqui, já faz a leitura desse QR Code. É uma IA em GPT construída aqui por nós, configurada ali, preparada por nós, para auxiliar o RH a ser estratégico, para auxiliar justamente nessa aceleração de processos do dia a dia. Nem preciso dizer, porque isso aqui já é passado, né? Não usem ela como o Google, né? Não é isso, é realmente troquem conversa, tragam ela para o nosso dia a dia aqui, para que vocês possam construir juntos, né? Depois a gente vai para, tá bom, se eu priorizei, entendi, melhorei o processo, começou a sobrar tempo. Se começou a sobrar tempo, eu posso ir para os outros dois itens, né? Eu posso buscar cada vez mais o que eu estou fazendo como impacto no resultado e cada vez mais gerar análise de tendências e comportamentos. Então, por exemplo, né, se a gente está trabalhando lá com uma contratação de um treinamento, eu posso trocar mais aquele NPS de 100% ou os meus líderes amaram o que a gente fez aqui de treinamento para após a imersão, a gente aumentou 35% as vendas. Vocês entendem que é diferente? Eu dizer, treinei o meu time de vendas e eles amaram o treinamento. Foi super legal, foi um dia muito bom. A outra coisa, como RH estratégico, é eu dizer, depois do treinamento, na primeira semana, a gente cresceu 35% as vendas. Né? A palestra foi muito legal, o NPS foi 100. Após a palestra, a gente teve 45% mais registros de feedback no nosso sistema. Então eu treinei para que as pessoas pudessem aprender a importância que tem o valor do feedback, de uma conversa difícil, de um registro no sistema. Beleza, terminou a palestra, as pessoas estão botando em prática isso? Então valeu a pena, né? Então é eu olhar para aquilo que eu quero de resultado. E o resultado, para falar de treinamento aqui, nunca é um NPS de 100%. Isso é só o começo, isso é só a pontinha, né? O resultado é o que a gente está fazendo no dia a dia. Ou se a gente falar agora de NR1, de saúde mental, né? Uma coisa é eu dizer, os meus afastamentos aqui no último mês estão em X pessoas. A outra é eu entender, olha, a tendência no setor tal é de afastamentos assim, assim, assado. Então a gente tem aqui um risco psicossocial e a gente precisa levar isso para a pauta da diretoria. E é isso lá que a nossa NR1 atualizada está trazendo, que você do RH que tem a informação de quem está saindo, olhe esses dados como tendência e possa propor para a empresa, então,
uma análise dele de que comportamento está acontecendo. É a gente entender, como a gente traz sempre, a matriz de esforço e resultado. Aonde eu vou botar esforço para trabalhar? Está gerando qual resultado para nós? Né? Daí eu vou conseguir ser mais estratégico. Está fazendo sentido isso para vocês? Sim. Então, o que eu quero trazer, né? A gente pode se perguntar então o seguinte, né? Sabe o que precisa para a gente ser um RH cada vez mais estratégico, né? Para que a empresa tenha esse RH estratégico, né? Seja ela do tamanho que ela for a empresa, sabe o que é? A gente precisa de você. A gente precisa que você, RH, se conheça de verdade, você saiba como é que você se comporta e que você dê esse primeiro passo de começar a priorizar a sua agenda, de você estudar a empresa, de você entender o que é, como que a empresa gera resultado, para que a partir do que você se conhece, você comece a se comportar de um jeito estratégico, que é parar de apagar incêndio, começar a melhorar seus processos, começar a abrir tempo na tua agenda e nesse tempo você fazer análise de dados, de tendências, de valores, e aí você vai começar a propor para a empresa coisas diferentes baseadas em dados. Faz sentido, pessoal? Sim, muito, né? E uma coisa que eu gosto de trazer sempre dentro dos nossos encontros aqui, é que a gente possa ter trocas, né? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar salas remotas aqui, para que nessas salas a gente possa trocar. Pô, o Lê falou ali de 4 pontos grandes, né? Primeiro, atue. Segundo, escolha e se organize. Terceiro, conheça como a empresa gera resultado. E o quarto deles é analise tendências e comportamentos, porque daí você vai criar o seu espaço. Então, a minha pergunta para vocês aqui, dentro do nosso Bora Remar de hoje, que eu vou botar vocês em salas para vocês poderem trocar, é a seguinte: qual desses itens aqui hoje é mais crítico no meu momento? No meu momento atual, está mais difícil o quê? Atuar de uma forma antecipada e começar a escolher, a priorizar aquilo que vai ser feito. É mais difícil para mim entender de verdade como é que a empresa gera resultado? Ou será que é mais difícil para mim parar para fazer análise de tendências e de comportamentos? E aí a gente vai olhar, pô, disso que eu estou fazendo aqui, quando a gente desligar hoje às 9h30, o que eu vou começar a fazer? Faz sentido isso para vocês aí? Eu vou abrir aqui, agora parei de compartilhar, vou abrir as salas remotas aqui. Vamos dar um pause aqui na gravação. Para o pessoal que estava comigo, Lê, eu disse, a gente tem um genes em comum, e é o genes brasileiro, porque o Alexandre Doria está lá em Santa Catarina, a Thaís está lá em Porto Alegre, eu digo, e a gente parece estar falando do mesmo comportamento de pessoas aqui do Rio Grande do Norte, né? Então, foi muito bom. Obrigada por essa oportunidade, viu, Lê? Oh, excelente, pessoal. E então, o Alexandre que chegou mais agora, a Aline também, né? Eu estava falando com a Aline enquanto estava trocando aqui com vocês. A gente fez um mega resumo ali. A gente gravou essa primeira parte do encontro também. A gente vai postar ela depois ali no grupo para vocês poderem acompanhar, né? E seguindo aqui com o que a gente está trazendo, né? Olha que interessante que é, né? A gente está falando então de cara, o que eu vou levar para minha prática, né? Vou aproveitar, Ilse, que você abriu o seu áudio aí, né? O que na troca que vocês tiveram no grupo, tu leva para você aí? Nossa, quando eu sair daqui hoje, o que eu vou levar para ser mais estratégica é. Me conta aí, Ilse, vamos ver. Eu estava falando com a Thaís que recentemente a gente trabalhando aqui com a IA, só que aí eu ainda fui dar uma desculpa para a Thaís. Eu disse, Thaís, tu tem uma bela de uma ferramenta da IA, diferente da minha. Mas aí o Alexandre também trouxe que tem um cara jovem que eles contrataram recentemente. Aí o que é que eu vou fazer? Ó, tá aqui, ó, do lado. Eu vou me aportar mais dessas duas que estão aqui junto Boa. comigo. Então, assim, a minha dificuldade hoje, de verdade, é estabelecer essas prioridades, porque tudo é prioridade. E eu trouxe outra certa vez para a minha diretora, ela disse o que é importante, mais importante. Eu digo, aí me pegou assim que eu engasguei, né? Mas você trouxe, Leandro, agora nesse pequeno encontro nosso, você trouxe de saber delegar.
Quando você trouxe o exemplo da pessoa que foi para a viagem e ficou lá na viagem no WhatsApp, às vezes acontece isso comigo e eu já tenho feito esse exercício de verdade, mas é o quê? Ter confiança na pessoa que a gente deixa. Então, eu Uhum. tenho 2 anos que eu consigo sair de férias e eu consigo, com a pessoa que hoje eu estou formando, para ser a minha pá no futuro, eu consigo sair tranquila e deixar, e confiar em quem eu estou deixando. Porque de nada adianta eu ir, se eu não confio, fica aqui querendo saber como é que tá as coisas. Tem que confiar. Perfeito. É isso, né? Eu estava falando com a Eliane enquanto vocês estavam nas salas remotas, lá a gente fez uma sala nossa aqui também. É o mesmo desafio lá também, né? O desafio de a gente parar de apagar incêndio. E outra coisa, né, pessoal, que a gente trouxe é, às vezes eu não sou ouvido pela minha liderança, pelos gestores da empresa, pelos donos da empresa, né? Cada um dentro do tamanho da empresa que atua, né? E aí eu pergunto, mas será que eu estou fazendo boas análises e tendências e mostrando comportamentos para que as pessoas queiram me ouvir? Né? Então, como é que eu vou conseguir fazer boas análises, tendências e comportamentos se eu não tenho tempo? Por isso que a gente disse, primeiro eu melhoro o processo. Eu melhoro os meus processos internos para ganhar tempo. Com esse tempo que eu ganho, eu faço as análises. Daí, com boas análises, eu vou começar a me posicionar, a trazer informações que os líderes da empresa vão dizer assim: opa, eu tenho que ouvir mais o Lê. Para isso, aí está fazendo sentido. Vamos criar um plano para esse negócio. Vamos dar prioridade para isso. Vamos botar foco e energia, porque isso trouxe resultado. E aí, pessoal, isso passa por nós. Cada um de nós tem que se conhecer para saber como é que se organiza, como é que diz não, como é que se prioriza. E dentro disso, a gente traz sempre a frase da Fábio, né? A Fábio está em viagem, por isso que ela não veio com a gente hoje aqui, mas eu trago aqui, né? Não conquistamos novos mares com velhos mapas. Então a gente precisa ter novos mapas. Precisa abrir a página e parar de fazer como a gente sempre fez. A gente precisa fazer coisas diferentes. E Ô, dentro Leandro, disso fica. Opa, quem falou aí? Alexandre aqui, ó. Posso Ô, só Alexandre, tudo compartilhar bem? É que pega bem no gancho que você está falando, tudo Por certo, favor. representado, mas eu não sei se alguém aqui participou do Concar, aqui em Santa Catarina, ali em Florianópolis, teve o Concar, Nós e estávamos eles lá. estavam lá, e aí na verdade, foi de lá que eu conheci vocês. E tem um ponto interessante que eles ficaram batendo, acho que no Concar todo ali, em algum momento eles sempre batiam nessa tecla. Ah, vamos usar inteligência artificial, vamos automatizar para ter mais tempo. Mais tempo para quê? Primeira Isso. coisa que eles falavam, primeiro, o que que você vai fazer com o tempo que sobrar? Anota, né? Porque aqui a gente vai automatizando, e aí você arruma outra coisa para fazer. Você vai enfiar alguma coisa na tua rotina, e no final das contas você ganhou mais tempo e não aproveitou direito. Então, a primeira coisa, o que que vai fazer com esse tempo que sobrar? Você é estratégico, mas o que que você vai fazer de estratégia? Vou fazer isso. Então, beleza, automatiza, sobrou tempo. Vai ser cirúrgico, né? Se não, daqui a pouco eu tenho Isso. mais tempo, eu vou fazer uma reuniãozinha com o líder ali, com o meu gestor aqui, e aí já foi teu tempo de sobra. É, não adianta a gente ganhar tempo para tomar café, né, Alexandre? Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente colocou aqui, vou até voltar aqui, ó. Por isso que a gente colocou aqui, ó, que eu escolho de forma antecipada o que eu vou fazer, priorizo, e aí eu preciso entender o que que gera resultado para a empresa. Se eu sei o que que gera resultado para a empresa, daí eu vou começar a atuar nisso, a avaliar tendências que têm impacto no resultado, avaliar comportamentos que têm impacto no resultado. Por quê? Porque daí eu vou começar a propor, vou usar esse tempo que eu ganhei com a automação dos processos, de melhorias, e muitas vezes, vou dizer para vocês, tá? Deixando de fazer coisas. Tem coisas que a gente faz que ninguém usa. Então a primeira coisa é parar de fazer elas. Pare de fazer por uma semana e ver se alguém vai pedir. Talvez ninguém nunca mais peça. Isso é uma coisa direta, né? Às vezes eu gerei um relatório porque precisou para um evento, não sei quando, e eu continuo gerando ele toda semana. Ninguém mais usa, né? Então a gente precisa olhar para isso e nesse tempo eu vou ser estratégico se eu pegar o tempo que sobrou e usar ele para avaliar tendências e comportamentos que impactam no resultado do negócio. Aí, o que que eu vou fazer? Vou criar o meu espaço dentro da empresa. E aí, pessoal, se isso depende de mim, se eu quero criar novos mares, né, quero poder visitar novos mares e ser cada vez mais estratégico, eu digo sempre que precisa que eu me conheça. E aqui na Nau a gente faz um trabalho, pode chamar o Érico, o Murilo, eu, a Fábio, lá no grupo, pode dizer que quer, né?
que é o raio-x do RH. O que é o raio-x do RH? A gente envia para você um teste de perfil comportamental do DISC, um teste de locus de controle que vê a autorresponsabilidade. A partir desses dois testes, a gente faz um encontro online com você, individual, para falar do seu perfil, para falar de como você age. Eu quero, a Ilse sacudindo, eu quero, né? Ilse chama que a gente faz o específico para você. O que é o raio-x? É um momento nosso aqui da 925 que a gente olha para o seu comportamento, quais são as suas tendências e como que você tem a tendência a procrastinar algo, ou a priorizar, ou a deixar para depois mesmo, para que a gente possa auxiliar você a você ser mais estratégico. Então, o raio-x, a gente não cobra nada por ele. Ele é de presente da 925 para você. O seu teste de perfil, mais o seu teste de autorresponsabilidade de locus, mais uma devolutiva individual que a gente vai auxiliar você a olhar para a sua atuação de RH estratégico. Lê, eu quero fazer. Pode chamar lá no grupo que quer fazer o raio-x que a gente agenda para vocês daqui. Eu, a Lê, Fábio, pode falar. Lê, me desculpa interromper, mas eu tentei algumas vezes e a minha analista aqui de RH tentou ir ali via grupo e a gente nunca conseguiu. A gente preenche o cadastro no link e aí não veio nenhum outro retorno, assim. Não sei se a ferramenta está com algum problema, Tá. Eric, mas nós chama a tentamos Thaís e aí, não então. tivemos, não Ó, tivemos já está resposta. anotado aqui, ó. Vamos chamar a Thaís aqui para a gente ver o Tá que bem, é. E, por Tive o favor, mesmo pessoal, se problema. aconteceu aí, quem que falou mais agora? Eliane, eu tive o mesmo problema. Ô, Eliane, pode deixar. O Eric já está te chamando aí, pegando teu contato para a gente poder agendar com você também. Tá, joia. Obrigada. Tá joia? Então, pessoal, esse momento é um presente para você, né? Para que você possa se autoavaliar, olhar como é que é e a gente poder lhe direcionar nessas melhorias aí de escolhas, de processos, de tempo. Com certeza você vai ganhar com isso. Então, fechando aqui o nosso tempo, eu passei 8 minutinhos ali, né? Para a gente ser um RH mais estratégico, a gente acredita que está super. Eu nem tinha citado, Alexandre, bom que tu trouxe aí o Conká, né? Conká trouxe isso, né? Não adianta a gente ganhar tempo se não sabe o que vai fazer com ele, né? E o que a gente trouxe hoje aqui é isso, né? Escolha, priorize o que priorizar, direcione para o que gera resultado na empresa. Quando eu começo a ser esse RH que faz análise de tendências, de comportamentos e começa a sugerir atitudes dentro da empresa que impactam no resultado, eu crio o meu espaço. Eu começo a ser um RH mais estratégico. Então, por favor, vou deixar na tela aqui no canto direito, tá, o nosso NPS de hoje. Espero que vocês tenham gostado da troca, do conteúdo, do material. Respondam para nós. Se quiser, que não fez ainda o raio-x do RH, pode chamar ali o Eric no grupo que a gente responde lá, vai marcar. Thaís será agendado, Thaís. Eliane será agendado também. Pode deixar que a gente chama vocês aqui. E eu vou. Conseguiram ler ali o QR Code? As meninas estão com você também, Ilse. Todo mundo responde aí. Claro! Viu? Tu tá dizendo que quer delegar, deixa elas responderem. Claro, quero ouvir todo mundo. Boa, Leandro, boa. Vou parar aqui a minha gravação, deixa eu ver.